Olá, bem-vindos ao canal Anatomia Descomplicada. A nossa aula de hoje é sobre o sistema digestivo e nela você vai encontrar a função das enzimas, quais são as enzimas, os órgãos que fazem parte desse sistema digestivo. Já a questão hormonal, gente, eu não vou estar falando nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo à parte dele, tá? Sobre ele, na verdade. Por quê? Porque senão ia ficar uma aula muito extensa. Vocês vão ver que já vai ficar uma aulinha meio extensa. Mas eu quis incluir as enzimas já nesse vídeo. Não quis fazer um separado. Mas a questão hormonal eu vou fazer sim um vídeo separado sobre ele. Tá? Então não se preocupe que eu farei a parte hormonal. Bora lá pro nosso vídeo, porque senão ele vai ficar muito extenso. Bom, o sistema digestivo. Então, primeiro, quando a gente fala de sistema, nós estamos falando de conjunto de órgãos, né? Então, nós temos um conjunto de órgãos que estão trabalhando em prol de uma função, que no caso é fazer a digestão, certo? Bom, são órgãos que são tubulares, então desde a boca até o ânus, eles têm um formato tubular, né? Então, se você observar desde aqui da boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, são tudo órgãos tubulares e órgãos ininterruptos, você não tem uma interrupção entre eles, né? Do tipo assim, o fígado está aqui, ó, o pâncreas está lá embaixo, eles não estão unidos, tá? Já o sistema digestivo ele está todo unido, salvo os órgãos que são chamados de anexos, né? Que é o fígado, vesícula biliar, pâncreas e as glândulas salivares, ou seja, são órgãos que vêm para auxiliar o seu sistema digestivo, certo? Produzindo as enzimas, tá? Bom, primeiro, não tem como falar de sistema digestivo sem entender o que é digestão. Então, o que é digestão? Digestão nada mais é do que a quebra do alimento em tamanhos bem pequenininhos para que possam ser absorvidos lá na região do intestino delgado, certo? Quando chegar lá no jejunilho, é a hora que eu começo a fazer a absorção desses nutrientes, mas para que eu consiga mandar esses nutrientes para minha corrente sanguínea, passar de dentro do intestino delgado para a corrente sanguínea, eu preciso que eles estejam bem pequenininhos, tá? E aí, eu tenho dois processos pelo qual o alimento passa, desde aqui, ó, da boca até o ânus, tá? Então, quando eu coloco o alimento na boca, eu logo faço a mastigação. Então, os meus dentes fazem a mastigação. Próximo processo mecânico que nós temos é a deglutição. A língua empurra esse alimento para dentro. Empurrou, fiz deglutição. Agora eu ingeri esse alimento. Então, a gente chama de ingestão, o próximo processo mecânico. A digestão é um processo mecânico que ocorre na boca, no estômago e no intestino delgado. Eu já vou falar melhor dele para vocês. E depois nós temos a absorção, que é quando eu vou colocar esses nutrientes para dentro do meu organismo. E a defecação, que é quando eu vou eliminar tudo aquilo que eu não precisei absorver, né? Não precisei não, que eu acabei não absorvendo durante o processo de absorção, tá? Então vamos lá. E aí nós temos um outro processo chamado de processo químico, que nada mais é, como a palavra fala, químico, é onde eu tenho reações químicas, ou seja, eu tenho presenças de enzimas nesse processo, tá? Então, onde eu tiver enzima, eu tenho processo químico. Se eu não tiver enzima ali presente, provavelmente não, eu só vou ter o processo mecânico ali presente, tá? Ou pode acontecer de eu ter os dois juntos, um processo mecânico juntamente com um processo químico no mesmo lugar, né? Como, por exemplo, na boca. Na boca eu tenho processo mecânico de mastigação, de deglutição, tenho processo químico, que eu tenho enzima ali presente, né? Eu tenho, então, digestão. Então, onde eu tiver digestão, eu tenho enzima presente, tá? Se eu tenho enzima presente, eu tenho um processo químico ali naquele lugar. Então, aqui, ó, quebra do alimento é digestão, né? Bom, onde eu tenho digestão? Eu tenho na boca, eu tenho no estômago e eu tenho no intestino delgado. Na porção do duodeno, isso é importante, tá?
Porque a digestão eu tenho só na porção do duodeno, que é onde eu tenho a presença das enzimas atuando sobre o alimento. Já o jejum e o ilho, eu vou ter a absorção dos nutrientes. É a hora que já acabou a quebra do alimento, a digestão, e eu começo a fazer então a absorção desses nutrientes, certo? Então, onde tiver enzima, a gente tem ali sucos digestivos. Na boca, o suco digestivo é chamado de saliva. No estômago, o suco digestivo é chamado de suco gástrico. E no intestino delgado, esse suco digestivo é chamado de suco pancreático e suco intestinal, tá? Então, aqui eu estou mostrando onde nós temos, né, na boca, processo de digestão, no estômago e aqui nessa primeira porção aqui, ó, do intestino delgado, que a gente chama de duodeno, tá? Diferentemente de que muita gente acha que digestão a gente só tem no estômago, totalmente errado. Nós temos desde a boca até o intestino, a gente ainda tá fazendo esse processo de digestão, tá? Bom, então na cavidade oral, logo que o alimento entra, ele se depara lá com os dentes, com a língua, né? Então, um ser humano adulto, ele tem 32 dentes. 8 incisivos, que são esses da frente, né? 4 embaixo, 4 em cima. 4 caninos, 2 em cima, 2 embaixo. 8 pré-molares. E 12 molares. Ok? Bom, os dentes então são aqueles que começam um processo de mastigação desse alimento. Então eu já começo a ter ali uma quebra, entre aspas, dele, né? Começando a transformar esse alimento em tamanhos menores, mas eu ainda não tenho a digestão. Então, para eu começar a ter a digestão, eu preciso ter a presença da saliva, porque a saliva é onde eu vou ter toda a questão das enzimas ali presentes, tá? Bom, aqui na língua, como eu falei dos dentes, agora eu vou falar da língua. Na língua nós temos, se você olhar a sua língua, você vai ver que tem umas bolinhas ali presentes, que nós chamamos de papila gustativa. São papilas que trazem o sabor, né, para o seu sistema nervoso. Então aqui a pontinha da sua língua, você sente o gosto doce. Nas laterais aqui da língua, o gosto salgado. Mais profundo e ainda nas laterais, o gosto ácido. E lá no fundo da língua, o gosto amargo, tá? Bom, lembrando, gente, que a língua, ela faz aquele processo mecânico também de deglutição, tá? É a hora que ele vai empurrar o alimento para dentro, no sentido da faringe e esôfago. Bom, então um órgão anexo que nós temos aqui na boca são as glândulas salivares. Então eu tenho a glândula parótida, que fica bem aqui na região da bochecha, a glândula submandibular, que está logo abaixo aqui da mandíbula, e a sublingual, que fica abaixo da língua, né? A sublingual eu acho que talvez seja uma das mais conhecidas, porque às vezes a gente está falando, tá, pula aquele cuspe, né, por baixo da língua. Tem gente que consegue espirrar essa saliva, cuspe é feio, né? Essa saliva por vontade própria, né? Só de levantar assim ela já consegue espirrar. Eu não consigo. Enfim, a parótida, ela produz 70% da saliva. A submandibular, 25%. E a sublingual, 5%. Certo? Então, do que é composto essa saliva, esse suco digestivo? Ele é feito de um líquido viscoso, né? A saliva é um líquido viscoso e contém ali 99% de água, eletrólitos, no caso potássio e bicarbonato, mucina, que dá à saliva aquela viscosidade dela, e também é constituído por uma enzima bem importante, que é a pitialina ou amilase salivar. Não é E, ok? É O. Então a gente pode chamar tanto de pitialina como de amilase salivar, tá? Que é uma enzima que vai começar um processo de digestão do amido. Então ele começa a digerir o amido. E também acaba digerindo outros polissacarídeos, como o glicogênio, né? Reduzindo esse glicogênio ainda em moléculas de maltose, tá?
Então, a função principal dessa pitialina, ou amilase salivar, é a quebra do amido. Então, logo na boca a gente já começa a ter a digestão do amido, beleza? Já os sais, esses sais que a gente encontra aqui, neutralizam as substâncias ácidas e mantém na boca um pH levemente ácido. Então, aqui na boca, para que essa pitialina consiga trabalhar direitinho, ela precisa ter ali presente um pH levemente ácido, tá? Então, ele fica mais ou menos em torno de 6,7, que é ideal aí, 6,7 a 7, que é ideal para o trabalho da pitialina sobre a questão da digestão do amido, tá? Então é uma coisa que a gente também vai observar. Sempre que eu tiver a presença de enzima, a gente vai encontrar algum sal tentando neutralizar aquela região, tá? Seja para acidificar aquela região ou seja para neutralizar, tá? Então aqui no caso o pH da boca seria em torno de 6,7 a 7, tá? Bom, o próximo órgão que nós temos aí é... perdão, então vamos fazer uma retrospectiva aqui na questão da boca. Então, o processo mecânico que eu tenho na boca, eu tenho mastigação, deglutição, e eu tenho a digestão também, porque ali eu tenho a presença da saliva, né? Eu tenho a presença da pitialina, ou amilase salivar, que é aquela enzima que vai fazer a digestão do amido, tá? Então, o próximo órgão, que também é um órgão tubular, é a faringe. A faringe ela é dividida anatomicamente em 3 porções, em 3 partes. Nasofaringe, que é quando ela está aqui na região do nariz, orofaringe na região da boca, e a laringofaringe, que é quando ela está próxima aqui da laringe. Então, anatomicamente, ela é dividida nessas 3 partes, tá? Lembrando que ali nós temos também, logo aqui acima da laringe e atrás da língua, nós temos a presença da epiglote. Então, nós falamos já no sistema respiratório. Se você ainda não viu, eu vou só falar aqui para você não ficar boiando. Mas a epiglote, ela é esse órgãozinho que fica logo aqui em cima da laringe. E ela faz o quê? Ela faz abertura e fechamento. Então, quando eu tô com o alimento aqui na boca e eu vou engolir esse alimento, eu vou ingerir, a língua, ela vem para trás e acaba fechando, ó. Então aqui, vamos lá. A língua vem para trás e fecha essa epiglote, tá? A epiglote, ela tá bem na entrada do sistema digestivo. Então, quando eu fecho essa epiglote, meu alimento ele só tem um caminho a seguir, que é o esôfago. E do esôfago ele vai para o estômago, tá? Olha a epiglote aqui, ó, bem bonitinha, né? Eu nunca reparei na minha, se dá pra ver desse jeito, mas eu vou reparar. Então, logo aqui atrás da língua a gente tem epiglote. Então, conforme a gente engole, essa epiglote desce e tampa a traqueia. Então, o alimento ele não vai entrar na via respiratória, ele vai passar para outra via, que é o esôfago, tá? E na hora que eu preciso respirar, ela levanta e o ar entra para o meu sistema respiratório, perdão, tá? Então, a epiglote tem essa dupla função aí. Então, a minha faringe serve para quê? Serve para condução do ar, né? E também para condução do alimento aqui até o esôfago, certo? Então, a faringe ela tem um processo mecânico aí de ingestão apenas. Tem um processo químico aqui? Não, não tem, porque eu não tenho produção de enzimas aqui, certo? Bom, o próximo órgão que nós temos, então, é o esôfago. Então, aqui, ó, cavidade oral, faringe, e agora nós temos o esôfago. O esôfago ele é um órgão bem comprido, tá? Também um órgão tubular, por onde o alimento ele passa, mas ele vai passar, digamos que devagar, não muito devagar. Ele leva de 5 a 10 segundos para percorrer todo o esôfago, tá? Aí você vai falar, nossa, mas 5 a 10 segundos é muito rápido. Não é rápido, certo? Não é rápido. Por quê? Porque eu tenho esses movimentos ali presentes, ó, no esôfago. Eu tenho movimentos chamados de peristálticos.
Então eu tenho essas ondas peristálticas, que são ondas de contração e relaxamento da minha musculatura, o que faz com que esse meu alimento vá chegando aos poucos no estômago, e não na hora que a gente come já pá, caia de uma vez lá, né? Então se a gente comesse e o alimento viesse direto, fosse só um tubo, sem esse movimento peristáltico, ele cairia igual a bomba lá no estômago, de uma vez, tá? Mas como eu tenho esses movimentos peristálticos, ele vai dosando aos poucos esse alimento para dentro do estômago. Então ele leva aí em torno de 5 a 10 segundos para percorrer todo o meu esôfago, certo? Logo aqui na entrada do esôfago, nós temos, bem aqui na entrada e na saída dele aqui, existe um esfíncter, chamado de esfíncter esofágico superior e esfíncter esofágico inferior. Então, quando eu faço a deglutição desse alimento e eu ingiro ele, o meu esfíncter esofágico superior ele precisa relaxar, ou seja, ele precisa abrir, tá? Para vocês terem uma noção do que é um esfíncter, imagina o ânus. O ânus, na hora que você vai fazer defecar, ele não dá aquela relaxada? Então é mais ou menos isso, tá? Então aqui o esfíncter, ele está fechadinho, quando o alimento chega ele tem que relaxar. Relaxou, o alimento percorre todo o esôfago através dos movimentos peristálticos e vai se deparar com outro esfíncter aqui, certo? Esse outro esfíncter precisa relaxar para que possa entrar o alimento no estômago, tudo bem? Depois que ele relaxa, ele volta a contrair, depois que passou o alimento, tá? Então o processo mecânico que eu tenho aqui no esôfago é apenas de ingestão desse alimento, certo? Outra coisa que eu acabei esquecendo de falar, sempre que o alimento ele passa por um processo de digestão, ele muda de nome, tá? Então aqui na boca, quando você comeu a banana, comeu o macarrão, comeu o pão, seja, ele começa a virar aquela massa já, né? Então a gente chama de bolo alimentar. Então esse bolo alimentar, que é o seu alimento, vai passar pela faringe, que ainda é bolo alimentar, esôfago, bolo alimentar. Quando chegar aqui no estômago, ele vai passar por outro processo de digestão e ele vai mudar de nome, que a gente já vai falar qual é o nome que ele vai ter, certo? Então, eu tenho um processo químico aqui no esôfago? Não, eu não tenho, porque eu não tenho presença de enzima ali, tá? Eu não tenho enzima ali, então eu não tenho processo químico. Eu também não tenho digestão ali, tá? Estômago. Bom, então o alimento chegou aqui, olha aqui o esfíncter esofágico inferior fechadinho. Quando o alimento chega, ele tem que relaxar. E aí esse alimento vai caindo aos poucos aqui pro estômago, certo? Aqui no estômago, então vamos lá, ó. Essa aqui é uma parede estomacal, ela é enrugadinha assim. Então, quando o estômago está vazio, ele tem esse formato de J, né? E conforme ele vai ficando cheio, né, logo após a alimentação, ele fica mais arredondadinho, tá? Então, anatomicamente falando, o estômago ele tem o fundo dele aqui em cima, o corpo dele, a região pilórica aqui do piloro, eu tenho a curvatura maior, curvatura menor, a cárdia, que é a entrada aqui, e a válvula pilórica que fica aqui na região da saída do piloro, tá? Que é o esfíncter, ó. Nós temos um esfíncter pilórico aqui e tem um esfíncter esofágico inferior. Então, quando ele está contraído, o alimento fica apenas aqui dentro do estômago, certo? Quando ele relaxa, aí esse alimento pode dar continuidade. Bom, então a parede estomacal é onde nós temos muitas células produtoras de várias coisas, né? E uma delas é enzima. Que enzima? É pepsina. Agora uma coisa importante. Pepsina é uma enzima que quebra proteína. Enzimas que quebram proteína são enzimas bastante ácidas, ok? Então se eu não tiver alimento aqui dentro e ela estiver ativa na parede do estômago, né? Então essas células estão ali o tempo inteiro produzindo essa pepsina, né? Se ela tivesse o tempo inteiro ativa, ela corroeria a parede do seu estômago, tá? Então, quando eu não tenho alimento aqui dentro do estômago,
essa pepsina precisa estar, como eu digo assim, dormindo, né, para entender bem. Ela tem que estar dormindo. E quando ela fica dormindo, ela fica numa fase inativa dela, que a gente chama de pepsinogênio, certo? Vocês vão observar que muitas das enzimas que estão inativas, ela tem essa terminação gênio, igual o glicogênio. Quando você vai e armazena o glicogênio lá no estômago, por exemplo, no estômago não, perdão, no fígado, se arma glicose no fígado, ela vira glicogênio ali. Então ela fica armazenada, precisa ser usada, ela se torna glicose de novo, né? O glucagon vai lá e transforma. Se não vem ao caso agora, só para vocês entenderem como é que funciona. Então essa enzima, quando ela vai sendo produzida, e eu não tenho nada ali dentro do estômago, ela vai sendo produzida em forma inativa, que a gente chama de pepsinogênio. Quando o alimento ele chega aqui no estômago, ele precisa se ativar, né? Então não adianta eu ter uma enzima aqui na parede do estômago que está inativa. Eu preciso que ela esteja ativa, tá? E a forma ativa dessa enzima é pepsina, tá? Então aqui na luz do estômago, o que eu tenho presente ali? Ó? Então eu tenho esse líquido aqui presente, e ali eu tenho um ácido chamado de ácido clorídrico, tá? Um ácido bem importante, é um ácido que facilita a absorção de ferro, proporciona um pH ótimo para a digestão dessas proteínas. Ela inicia também a digestão das proteínas, inicia como? Ativando esse pepsinogênio, aí que chega no X da questão. Então, o ácido clorídrico, ele ativa o pepsinogênio. Ativa o pepsinogênio, ele virou pepsina, né? Então, quando ele era pepsinogênio, ele estava inativo. Quando ele vira pepsina, ele está em forma ativa. Mas para que ele vire pepsina, ele precisa encontrar o HCl, o ácido clorídrico, tá? Isso vai acontecer quando? Quando o alimento chegar aqui no estômago, que é a hora que eu vou precisar quebrar a proteína desse alimento, né? Então esse pepsinogênio sai aqui da parede do estômago, vem para a luz do estômago, encontra o ácido clorídrico e se torna pepsina. Pronto, agora ele já pode fazer a quebra da proteína, tá? E além do que, esse ácido clorídrico também acaba tendo a ação de germicida, né? Ele tem ação também germicida. Mas ele tem essa importância grande de ser um ácido conversor, né? Ele converte o pepsinogênio em pepsina, tá? Por que essa pepsina não pode estar ativa na parede do estômago? Para não corroer a parede do estômago, tá? E esse ácido, como eu falei anteriormente, ele proporciona um pH ótimo para a digestão das proteínas. Então a pepsina é uma enzima que trabalha muito bem numa região ácida, tá? Então esse ácido clorídrico, ele reduz o pH gástrico, então chega mais ou menos a 2. Então se você lembra lá o que é um pH neutro, o pH neutro é 7. Abaixo disso, ele é ácido, tá? Então 6,7, 5, 4, 3, 2, 1 é mega ácido. Acima de 7, você já tem um pH alcalino, tá? Então se aqui no estômago eu estou tendo um pH de 2, ele está bem ácido, tá? Mas é um ambiente ideal para a pepsina atuar sobre as proteínas. Porque proteína, ela é difícil de ser quebrada, né? Então pensa numa carne, quando você come carne, não é meio indigesta, até porque demora para ser digerida, porque a proteína, ela demora mesmo para ser digerida, tá? Então a pepsina, ela digere proteína, é uma enzima bastante ácida, tá? Mas aí você vai me perguntar, mas e aí, essa acidez toda, quando a pepsina não está ali ativa, ela não acaba corroendo a parede do estômago? Não e sim. Não, porque nós temos células que são aqui na parede que produzem muco, certo? E esse muco, por sua vez, ele acaba lubrificando esse conteúdo gástrico e também protegendo a mucosa gástrica. Então, ele protege toda a parede do seu estômago, esse muco que é produzido ali por essas células, tá? Só que assim,
não é certeza, né? Mas imagina-se que essa parede do intestino seja renovada a cada 3 dias, tá? Porque querendo ou não, a gente tem uma região muito ácida, acaba matando ali essas células, né? Então elas precisam se renovar e produzir novos mucos, tá? E aí eu tenho essa parede do meu estômago sempre protegida, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido essa parte aqui, ó, da conversão do pepsinogênio em pepsina, porque agora nós vamos entrar no intestino delgado, onde a gente tem muito dessa questão de enzimas inativas precisando ser convertidas em ativa, tá? E aí, depois que esse alimento passou por todo esse processo de digestão, agora eu tenho uma massa líquida, bem líquida ali, né? Que nós chamamos de quimo. Então, como eu disse anteriormente, toda vez que o alimento passar por um processo de digestão, ele vai mudar de nome. Então, agora ele chama-se quimo, tá? Então, qual é o processo mecânico que eu tenho no estômago? Digestão. Qual é o processo químico que eu tenho ali? A digestão, né? Que acaba sendo um processo químico porque eu tenho enzimas ali presentes, tá? Então, tanto no estômago quanto na boca eu tenho processos químicos e processos mecânicos, certo? E aí, como é que acontece agora, depois que esse alimento ficou aqui e precisa ir para o duodeno? Ele é jogado de uma vez lá? Não. Nós temos esse esfíncter que vai dosando esse alimento para lá, para o duodeno, para a região do intestino delgado, tá? Então o alimento ele vai vindo aos poucos para a região do duodeno para terminar o processo de digestão, certo? Então vamos lá. O intestino delgado, anatomicamente ele é dividido em 3 porções. Nós temos lá o duodeno, que é essa primeira parte, ele tem em torno aí de 25 centímetros. Então aqui, ó, anteriormente estava o estômago. Então agora nós temos o duodeno, depois vem todo o jejum e o íleo. E aí depois vem o intestino grosso, tá? Então o intestino delgado está todo aqui na região abdominal e ele é dividido anatomicamente então em 3 partes, certo? Outra particularidade legal do intestino delgado é que a luz dele, dentro dele, nós temos vilosidades e microvilosidades. Então, ó, microvilosidades e vilosidades. Microvilosidades e vilosidades, tá? E aqui nós temos desculpa, gente, meu cachorro tá latindo lá pro vizinho. Bom, então aqui nós temos o intestino delgado, a luz dele aqui, ó, real, para vocês verem como é que é, tá? Essas vilosidades e microvilosidades. Já falo para que servem essas vilosidades e microvilosidades, tá? Vamos primeiro falar da questão do duodeno aqui, que é onde a gente tem a continuação da digestão, tá? Mas antes ainda eu quero apresentar para vocês os órgãos anexos que nós temos auxiliando essa digestão que vai ocorrer ali no duodeno. Então, como eu disse no começo da aula, nós temos o fígado, a vesícula biliar e o pâncreas auxiliando a digestão aqui na região do duodeno, tá? Então, o fígado é aquele órgão, é o maior órgão interno, ela é uma glândula, tá? E é um dos mais importantes órgãos aí que nós temos no corpo. Pesa cerca de 1,5 kg no homem adulto e na mulher adulta entre 1,2 e 1,4 kg. Tem essa cor meio arroxeada, é igual a fígado de boi, quando você olha lá, tem aquela cor meio roxa, né? O nosso não é diferente, tá? Superfície lisa também, igual ao do boi lá, e recoberta por uma cápsula própria aí dela, certo? Está situada no quadrante superior direito da cavidade abdominal, então o nosso fígado fica na parte superior do abdômen, do lado direito. E o pâncreas é aquela glândula mista,
né? Tem mais ou menos aí 15 centímetros de comprimento, um formato triangular, e está localizado transversalmente, então ele fica transversal sobre a parede posterior do abdômen. Então ele está logo atrás do estômago ali na parte posterior do abdômen, tá? Então ele está bem aqui, ó. A cabeça dele fica bem encostada no duodeno, certo? Então são órgãos aí que a gente vai falar deles agora e que estão aí auxiliando o nosso sistema digestivo, mandando enzimas e sais ali para aquela região. Então bora lá, vamos entender essa questão, a questão da digestão aqui no duodeno. É meio complicadinho, mas eu espero que vocês entendam, tá? Vou tentar falar o mais claro possível, certo? Então vamos lá. Quando esse alimento chega aqui, ó, no duodeno, então nós temos aqui o duodeno. Aqui nós temos o quimo vindo em direção ao duodeno. Então nessa parte do duodeno eu tenho digestão, tá? Então, se eu tenho digestão, eu tenho presença de enzimas ali. Então, a parede do meu intestino produz algumas enzimas, que no caso é a enteroquinase, a peptidase e a carboidrase, tá? Então, vamos ver aqui. Enteroquinase é uma enzima conversora, tá? A peptidase é uma enzima que quebra proteína. Carboidrase é uma enzima que quebra os carboidratos, certo? Então essas são as enzimas que eu tenho aqui na região do duodeno. E aí eu tenho esse órgão anexo aqui, que é o pâncreas, me auxiliando em mais enzimas. Então quais são as enzimas que o pâncreas produz? Produz a tripsina e a quimiotripsina, que são enzimas que quebram proteína, a lipase pancreática, que quebra lipídios, e a amilase pancreática, que vem quebrando o amido, tá? E aí eu tenho o bicarbonato, que é um sal que vem fazendo a questão do pH, né? Neutralizando a acidez aqui da região do duodeno. Então o bicarbonato sai daqui para neutralizar essa região. Por que neutralizar essa região? Pensa comigo, eu tenho 3 enzimas aqui. Eu tenho mais 4 enzimas vindo aqui do pâncreas para essa região aqui, certo? Sendo que 2 dessas 4 que eu tenho aqui no pâncreas quebram proteínas. E lembra que eu disse anteriormente, a enzima, quando ela quebra proteína, ela é bem ácida, certo? Então, tanto a tripsina quanto a quimiotripsina e a peptidase, que já estava aqui, ó, peptidase aqui, tripsina e quimiotripsina aqui dentro. As 3 precisam estar inativas na parede do órgão. Por quê? Porque se elas estiverem sendo produzidas ativamente ali, elas começam a corroer a parede do órgão, porque elas são muito ácidas, tá? Então, elas são produzidas em forma inativa. Eu já vou falar como é que chama elas em forma inativa. Então, quando o alimento ele chega aqui no duodeno, eu preciso que esse alimento esteja ativo. Não, preciso que essas enzimas estejam ativas para poder atuar sobre o restante do alimento que está ali, sobre esse quimo, tá? E aí a gente já vai ver como é que isso acontece. Então, o alimento chega aqui e vem lipase pancreática, amilase pancreática, que já estão ativas, vem quimiotripsina, vem tripsina, que já estão na forma ativas aqui. Então, quando eu falo quimiotripsina e tripsina, é a forma ativa dele, tá? A forma inativa dele é tripsinogênio, quimiotripsinogênio. E a peptidase, que é aqui, chama-se propeptidase, certo? E aí, eu tenho aqui já, em forma ativa, a carboidrase, né, que quebra o carboidrato. Pronto. Agora todo mundo pode atuar sobre o alimento, só que eu já vou falar como é que acontece a ativação dessas enzimas que estão inativas. Então, pensa comigo, sempre que você tiver uma enzima que é muito ácida, que no caso são as que quebram proteínas, elas têm que estar inativas na parede do órgão, tá? Quando o alimento chega, elas têm que se transformar
e virar ativa, certo? Então eu tenho aqui, ó, o ducto pancreático, que desemboca aqui no duodeno, e eu tenho o ducto também colédoco, que vem lá da vesícula biliar. Vem lá da vesícula biliar trazendo o quê? Trazendo a bile, que eu já vou falar também dela, tá? Mas antes, deixa eu só falar um pouquinho mais do pâncreas. Pâncreas é uma glândula mista. Quando a gente fala de glândula mista, é porque ela é tanto endócrina quanto exócrina, certo? Então, quando ela é endócrina, ela produz hormônios. Lembra do sistema endócrino? Endócrino fala sobre hormônios. Então, o pâncreas, quando ele é endócrino, ele produz hormônios. E quando ele é exócrino, ele produz enzimas. Então, ele é um órgão que produz tanto hormônios quanto enzimas, tá? Aqui no caso do sistema digestivo, ele trabalha como exócrino, produzindo as enzimas. Então, ó, tudo isso precisa vir para essa regiãozinha aqui do duodeno. Vai vir a bile, vai vir o quimiotripsinogênio, a tripsinogênio, lipase pancreática, amilase pancreática e o bicarbonato. Tudo para essa região, onde eu já tenho a enteroquinase, a peptidase e a carboidrase. Certo? A bile, gente, por que está aqui fígado? Porque ele é produzido no fígado, mas vai para vesícula biliar ser armazenada. Então ali ela fica concentrada, ela ganha uma grande concentração até ser liberada aqui na região do duodeno, tá? Bom, aqui é aquela questão que eu estava falando para vocês, as enzimas que estão inativas. Então lá dentro do pâncreas eu tenho o quimiotripsinogênio e o tripsinogênio, que é a forma inativa da tripsina e quimiotripsina. E aqui já na luz do intestino eu tenho a propeptidase, que é a peptidase já ativa. Então como é que funciona para eu ativar essas enzimas que quebram proteínas? O quimiotripsinogênio e o tripsinogênio precisam vir lá do pâncreas para cá, certo? Então quando o alimento chega, todos eles vêm ao mesmo tempo para a região do duodeno. Porém, essas três enzimas estão inativas e eu preciso delas ativas para poder quebrar a proteína, certo? Então, quem que vai converter essas proteínas, essas enzimas, em enzimas ativas? Enzimas inativas e enzimas ativas. A enteroquinase. Lembra que eu falei que a enteroquinase era uma enzima conversora? Então, ó, quando eles chegam aqui, o primeiro a ser ativado é o tripsinogênio, que estava lá no pâncreas. Então, o tripsinogênio ele é ativado pela enteroquinase e vira tripsina. Então, eu estava inativo e agora estou ativa, certo? Porém, essa tripsina tem a função de ativar as outras amigas dela, que é o quimiotripsinogênio e a propeptidase, certo? Então agora eu tenho as três enzimas ativas para poder quebrar proteína. Então vamos de novo. Quando chega ali no duodeno, quem é ativado primeiramente? O tripsinogênio. É ativado como? Quando ele encontra a enteroquinase, que é uma enzima conversora, certo? É tipo o pepsinogênio encontrando o HCl e se transformando em pepsina lá no estômago, tá? E aí a tripsina, que ela é muito legal e ela é super amiga das outras, vai lá e ativa as outras colegas dela, que é o quimiotripsinogênio em quimiotripsina e a propeptidase em peptidase. Pronto, agora eu tenho todas ativas, tá? Por que elas não estão ativas? Por que elas já não chegam ativas? Porque senão elas corroeriam a parede do órgão, tá? Tanto aqui do intestino quanto do pâncreas. Quando o alimento chega, é a hora que elas têm que estar ativas e acontece todo esse processo que eu falei para vocês agora, e agora elas podem atuar quebrando proteína, certo? Pronto, agora eu tenho toda a galera aqui ativa para poder terminar esse último processo de digestão, certo? E o bicarbonato que veio de lá para cá? Ele vem para neutralizar essa acidez aqui presente. Então ele vem com um pH de mais ou menos 8, 9. Então ele está bem alcalino,
tá? Ele vem neutralizando, porque olha quanta acidez eu tenho nessa região aqui. Mataria todas as células aqui da parede. Então o bicarbonato ele vem neutralizando essa região, tá? E faltou a gente falar da bile. A bile não é uma enzima, ok? A bile é um sal, certo? Então o que eu tenho presente ali na bile, nesse líquido biliar? Primeiro, a bile ela tem uma cor esverdeada, um verde bem escuro, tá? E como eu disse, ela é produzida lá no fígado e armazenada na vesícula biliar. E o pH da bile também oscila entre 8 e 8,5, tá? Os sais biliares, eles têm ação detergente, ou seja, fazem a emulsificação das gorduras. Então eu vou ensinar, eu já vou falar como é que funciona todo esse processo de emulsão. Primeiro vamos ver os componentes da bile. Eu tenho ali sais biliares, 50% do conteúdo dela, pigmentos biliares, né, a bilirrubina, 2%, eu tenho colesterol, 4%, fosfolipídios, 40%, e eu tenho águas e eletrólitos ali presentes nessa substância da bile, tá? Então, como que funciona a bile, gente? Eu falei anteriormente que o pâncreas produz a lipase pancreática, certo? A lipase pancreática quebra lipídios, ou seja, quebra gordura. Então a gordura, quando ela chega ali na região do duodeno, ela chega numa placa enorme assim, ó. A lipase quebraria ela? Quebraria, mas levaria muito tempo para fazer isso. Então eu tenho o auxílio da bile, que é mandada lá da vesícula biliar para essa região do duodeno. E essa bile faz o quê? Age como um detergente. Então se você pegar uma placa de gordura e pingar o detergente, o que um detergente faz? Ele separa essa gordura em várias gordurinhas pequenininhas. E é isso que a bile faz. A bile chega aqui nessa gordura e separa ela em vários fragmentos. Olha aqui, ó, vários fragmentos. Agora, ela está auxiliando quem a trabalhar? A lipase pancreática. Então a lipase quebra essa gordura muito mais rápido, tá? Degrada ela muito mais rápido. Então a bile, ela faz esse processo que a gente chama de emulsificação. Não posso falar quebra, porque quebra é a digestão, mas é a separação dessa gordura em gordurinhas menores para que a lipase sim faça essa quebra, tá? Faça essa digestão desses lipídios, certo? Então a bile tem essa função de auxiliar aí a fragmentar essa gordura em milhares de microgotículas. Bom, deixa eu voltar só um pouquinho aqui. Então o intestino delgado, faltou eu falar, por enquanto a gente falou do duodeno, né? Que faz esse processo todo de digestão, então tem todas essas enzimas atuando ali. E agora esse alimento vai ter continuidade pelo meu intestino delgado. Então agora ele vai passar pelo jejuno e pelo ilho. Deixa eu voltar lá naquele slide anterior. Aqui. Opa, volta. Não quer voltar. Aí, para aí. Bom, o jejum e o ilho aqui, ó, que é a continuidade do duodeno, eles fazem a absorção dos nutrientes. Ou seja, terminei de fazer a digestão, agora esse alimento, que era quimo, virou quilo, tá? Virou quilo. E esse quilo começa a ser absorvido. Então, olha aqui, as vilosidades e microvilosidades, o que eu tenho dentro delas? Ó, eu tenho vasos sanguíneos, eu tenho capilares sanguíneos, e eu tenho juntamente dos capilares, eu tenho ali o sistema linfático junto, capilar linfático, tá? Então, para que eu preciso ter essas vilosidades e microvilosidades aqui no intestino delgado? Para aumentar a capacidade de absorção dos meus nutrientes. Ou seja, conforme o alimento vai passando aqui dentro, ele acaba se depositando nesses dedinhos, né? Nessas vilosidades e microvilosidades. Então eu ganho mais tempo de absorção desse alimento. Então eu aumento minha capacidade de absorção.
Se fosse uma coisa lisa, talvez não desse tempo de eu absorver a quantidade de nutrientes necessários. Tendo essas velocidades e microvelocidades, esse alimento vai se depositando aqui e eu vou tendo uma maior capacidade de absorção deles. E aí, esses alimentos vão vindo aqui para minha corrente sanguínea e daqui vai ser distribuído para todos os órgãos. Certo? Então, jejunilho eu tenho absorção de nutrientes. Continuando lá, vamos voltar lá. Bom, o próximo órgão que nós vamos falar agora é o intestino grosso. O intestino grosso é um dos últimos órgãos que nós temos, é o último órgão, né? E ele é dividido anatomicamente em seco, que é essa primeira porçãozinha aqui, ó, que é a união lá do ilho com o intestino grosso, e é onde a gente tem esse apêndice vermiforme, certo? E aí eu começo a ter o colo ascendente, colo transverso, colo descendente, colo sigmoide, reto e ânus. Tá? Então, anatomicamente, ele é dividido assim. E aí nós temos aqui as tênias, que é essa parte que parece uma gordurinha. Nós temos os sáculos, que é essa parte gordinha. Nós temos as pregas semilunares. Enfim. O intestino grosso, então, ele é dividido em seco, colo e reto, sendo que o colo, ele tem a parte ascendente, transversa, descendente, sigmoide, tá? Bom, qual é o processo mecânico que eu tenho aqui no intestino grosso? A absorção de água. Então, até agora eu tive absorção de nutrientes, agora eu começo a ter absorção de água, tá? E na parede do intestino grosso, eu tenho glândulas que produzem muco, né? Então, quando a gente faz as fezes, né? Quando a gente defeca, pode observar que muitas das vezes, né, se você não estiver muito ressecado, ela desce escorregando, né? Às vezes dá até para ver uma certa gordurinha nela ali, uma melequinha, que é o muco que as suas glândulas, que a parede do seu intestino produz, tá? Bom, então, o que acontece aqui? O alimento foi todo absorvido, certo? E aquilo que não foi absorvido dá continuidade por aqui. Então, nós vamos absorver agora a água desses nutrientes, desse alimento, certo? O que a água é? Essa água que a gente ingere no dia a dia e a água das enzimas, porque as enzimas também têm água, tá? E aí, o que não for absorvido vai virando cada vez mais uma massa sólida que se transforma nas fezes, certo? O que mais eu tenho aqui na região do intestino? Eu tenho a flora intestinal, então eu tenho bactérias que são fisiológicas, que estão ali presentes, auxiliam nesse trânsito intestinal, né, em mandar essas fezes cada vez mais para frente. Elas se alimentam de restos que ainda estão ali presentes nessa massa. Que mais? E te protegem também de micro-organismos que possam adentrar, de outras bactérias patológicas que possam adentrar ali no seu intestino. Então elas também fazem aí uma defesa, né, do seu intestino, tá? Outra coisa, nós não temos vilosidades e microvilosidades aqui, porque agora eu tenho absorção só de água, então eu não preciso daquelas vilosidades e microvilosidades, certo? Então ela é uma parede mais lisa, sem aquelas vilosidades e microvilosidades, tá? Bom, as nossas fezes, outra coisa, gente, essas bactérias se alimentam também de, como eu falei, do resto que não foi absorvido lá em cima, né? Então, o que a gente não absorve, que a gente não tem enzimas para quebrar? Celulose, né? Fibras. Então, pode ver que às vezes saem pedacinhos de alface, sai milho. Por quê? Porque nós não temos enzimas para quebrar isso, né? Diferente dos animais, eles têm celulose. Eles têm enzima que quebra a celulose, perdão. Eles têm enzima que quebra a celulose, nós já não temos, né? Então, todas essas fibras, essas
celuloses que vêm para cá auxilia também a formar aquelas fezes mais macias, né? Não tão ressecadas. Pode ver que sempre que a pessoa tem as fezes muito ressecadas, tem aquela avó, aquela mãe que fala assim, come fruta, come verdura, que você auxilia no processo de defecação, né? De ir mais vezes ao banheiro, porque as suas fezes começam a se tornar mais macias, e você vai com mais frequência ali ao banheiro. E aí, essas fezes, quando chegam aqui nessa região do reto, elas começam a acumular, dar aquela estufadinha, e é a hora que ativa as terminações nervosas e avisa você, ó, precisa ir no banheiro, tá? Então, o que são as fezes? As fezes são formadas 30% de bactérias vivas e mortas e 70% de sais, muco, fibras, celuloses e outras coisas que a gente acaba não digerindo, tá? Então eu tenho um processo químico aqui, gente? Não, eu não tenho, porque eu não tenho presença de enzimas aqui, tá? Presença de enzimas eu tenho onde eu tiver digestão, que é na boca, estômago e intestino delgado, na porção do duodeno. Bom, gente, espero que eu tenha ajudado vocês a entender um pouquinho mais sobre o sistema digestivo. Eu não entrei muito na anatomia específica dos órgãos, porque eu pretendo futuramente fazer videoaulas falando mais da anatomia, histologia e fisiologia desses órgãos, de cada órgão do corpo humano. Eu quis falar mais do sistema digestivo de forma geral, tá? Se você gostou desse vídeo, deixe um like, compartilhe, porque assim você me ajuda a crescer o canal e também acaba ajudando outras pessoas a entenderem um pouquinho mais o sistema digestivo. Inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito. Deixe seu comentário, né, dando sugestões aí de vídeos ou comentando mesmo sobre esse vídeo que você achou. E siga-me no Facebook, lá nós temos uma página também chamada Anatomia Descomplicada. Muito obrigada e até a próxima aula. Tchau!